Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar novamente através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Chegamos então a essa quarta-feira, dia 30 de maio de 2018, penúltimo dia do mês de maio. Queremos então abrir o nosso coração e permitir então que a Palavra de Deus ela possa tornar fecundo a nossa vida e principalmente a nossa caminhada de fé. A liturgia de hoje então nos propõe para a nossa meditação o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente e eles, assombrados, seguiam com medo. Jesus outra vez chamou os 12 de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que te vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabei que são considerados chefes das nações, as dominam, e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a 8ª semana do tempo comum. E somos então convidados pela liturgia de hoje a poder então lançar o nosso olhar sobre a escolha, sobre os valores que nós trazemos para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé e no nosso testemunho enquanto cristãos no mundo. Nós temos então claramente no Evangelho Jesus que está preocupado em preparar os discípulos para aquilo que iria lhe acontecer, para que os discípulos depois não então sofresse ou fossem pegos como que de surpresa, mas que estivessem preparados para aquilo que estava para acontecer. E o Evangelho de hoje, então, nós temos Jesus que inicia o 3º anúncio da paixão no Evangelho de São Marcos. Ele então toma os discípulos à parte e diz para eles: olha, o Filho do Homem vai sofrer. Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser entregue na mão dos escribas fariseus, vai ser zombado, cuspido, escarnecido, maltratado, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Mas é interessante porque os discípulos não estão preocupados com essa questão de cruz. Para eles, pouco importa aquilo que vai lhe acontecer, mas o que eles querem, de fato, estão preocupados, e aí vem então a segunda parte desse evangelho de hoje. Quem é o maior entre eles? Tanto que eles, então, Tiago e João, vão pedir a Jesus: Mestre, queremos que te pedir um favor, que você faça por nós. E Jesus, então, pergunta: O que queres que eu faça?
Olha, aqui no teu reino um sente à direita, outro à esquerda. E aí Jesus então vai dizer, olha, novamente trazer para eles a responsabilidade do segmento do discipulado, que é de dar testemunho, que é trilhar o mesmo caminho, os passos do Senhor. É o que Jesus diz, olha, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo que eu vou ser batizado? E eles respondem, mesmo que sem saber aquilo que estão respondendo, eles dizem, sim, poderemos. E Jesus de fato vai confirmar, sim, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, vão ser batizados com o batismo que eu vou receber. E aí é claro que Jesus está fazendo menção sobre a morte, como se dará a morte dos discípulos, e sabemos muito bem que foram perseguidos, alguns crucificados, outros decepados, dilacerados, membros, enfim, morte cruel, morte daqueles que então se dispuseram a poder seguir Jesus Cristo. Mas Jesus então vai adiante diante dessa pergunta de Tiago e João. Vai dizer, olha, vocês sabem que os poderosos desse mundo oprimem, extorquem, eles aproveitam, abusam do poder. É justamente isso que nós então temos presenciado no mundo de hoje. Estamos aí vivendo dias caóticos, por assim dizer, diante de tantas greves, paralisações, de tantas manifestações, e que infelizmente muitas delas perdem o seu direito, a sua propriedade, por então apelar pelo lado da violência. Mas, voltando para o Evangelho, estão preocupados os discípulos quem é o maior entre eles. Jesus vai dizer, olha, vocês sabem que todos os poderosos das nações oprimem, mas entre vós, ou seja, no nosso meio, na comunidade da igreja, não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Esse é o maior. E com relação ao lugar, esse somente o Pai pode, então, ali reservar, porque é claro que nós professamos no nosso credo que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Então, quando nós pedimos, ou melhor dizendo, quando João pede, juntamente com Tiago, seu irmão, que querem sentar um à direita ou à esquerda, eles querem ocupar o lugar do Pai. Olha só o pedido deles. E Jesus então vai dizer, olha, isso aí, somente o Pai, Ele que de fato reservou para os seus escolhidos, seus eleitos. Então não cabe a mim, não compete a mim, e não compete a nenhum de nós estar preocupados com isso. Compete que nós sejamos de fato, para ser o primeiro, é preciso ser o escravo, ou seja, o servidor. É preciso fazer com que, de fato, esse poder seja transformado em serviço. E olha como é atual esse evangelho de hoje. Nos nossos dias, nas nossas comunidades, muitas pessoas também estão preocupadas com o status, com o poder, querem somente estar se autopromovendo e esquecem-se de que o ministério, seja ele extraordinário ou ordinário é pior ainda, porque o ministro ordinário deve ser sinal da presença de Cristo no mundo, seja o Cristo servidor, sofredor, na figura dos diáconos, seja a imagem do Cristo bom pastor dos nossos presbíteros, e assim também com os nossos bispos, que são aqueles que receberam a sucessão apostólica, que são chamados, como tem então enfatizado o nosso querido Papa Francisco, de ser então ali sinal da presença, do amor, da ternura, da misericórdia de Deus entre o seu rebanho. E confirmar na fé o seu povo, o povo a qual foi confiado os nossos bispos. Então, meus queridos e amados irmãos, é preciso lançar o olhar para esse evangelho, porque Jesus também fala para nós hoje. É para nós que essa palavra se dirige. Então, que nós possamos acolhê-la, deixar que ela frutifique em nossa vida, para que os frutos possam ser colhidos em nossas comunidades, no serviço, na entrega, na doação. É esse o caminho. E a primeira leitura de hoje, extraída da primeira carta de São Pedro, Pedro então vai nos dizer o seguinte:
olha, vocês sabeis bem que vocês não foram resgatados, a vida de vocês não foram resgatados a preço de ouro e prata, de gasolina. Não, a vida de vocês foram então ali resgatada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a minha, a sua, a nossa vida é valiosa. Ela custou caro o sangue do nosso Deus. Então não podemos, meus queridos amados irmãos, deixar-nos então nos abater diante das inconstâncias do mundo, diante das nossas frustrações, desânimos. É preciso então ter sempre em mente que a nossa vida é valiosa. Não podemos deixar-nos usar como objeto na mão das pessoas. Seja nos nossos relacionamentos, seja como objeto na mão dos poderosos de hoje. É preciso ter sempre isso em mente, que a nossa vida, ela então é preciosa. E assim eu vou cuidar, vou zelar da minha vida, do meu corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. E assim, continua dizendo então, Pedro, amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Pedro está aqui então retomando o grande mandamento a qual Jesus deixou para nós como herança. O amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então é preciso nos amar. Olhar para o irmão como o meu irmão em Cristo, não como um adversário, aquele que eu vou perseguir, vou buscar derrubar para eu poder passar à frente. Não é assim que nós vamos dar testemunho desse Deus de amor que está vivo e presente no meio de nós. Nós somos chamados, e o salmista de hoje vem justamente com essa proposta, a glorificar a Deus com a nossa vida. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Jerusalém somos todos nós, o povo eleito, o povo escolhido, o povo que foi lavado no sangue do Cordeiro, que entregou a sua vida por amor a cada um de nós na cruz. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos nos abrir a essa ação redentora e salvífica de Jesus Cristo, tomando posse, tendo sempre em mente que a nossa vida é valiosa, é preciosa aos olhos de Deus. E assim valorizando a nossa vida, o nosso templo, que é o nosso corpo, que nós possamos então ter também em mente aquilo que o Evangelho nos propõe, que o servir Jesus Cristo, ou melhor dizendo, o ser cristão, ser cristão nos dias de hoje, é ser o sinal do Cristo servidor, é ser aquele que se abaixou à condição de um escravo, como Cristo fez lá no lava-pés, e poder lavar o pé de todos os nossos irmãos. E lembrando o que Jesus disse naquele dia do lava-pés, dei-vos o exemplo para que façais como eu fiz, e que nós possamos então viver esse grande mandamento do amor, servindo aos nossos irmãos, porque se assim o fizermos, com certeza teremos um lugar no céu. Não importa se é o primeiro, segundo, terceiro, direito, esquerdo, na frente, atrás, não importa. Importa que estaremos unidos com Deus, e essa é a meta final de cada um de nós. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude nessa nossa caminhada de fé e que possamos então viver toda a riqueza dos ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido amado irmão, agradeço imensamente a você que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Estamos de volta aí com o canal, alguns dias, sem gravar o vídeo, mas por motivos de força maior, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando no nosso país e mais algumas outras situações, Mas estamos de volta, isso é o que importa. E eu continuo então fazendo um apelo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que clique aqui embaixo em inscrever-se, venha também fazer parte dessa nossa grande família. Ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo, compartilhando. Vamos fazer com que a Boa Nova de Cristo alcance os corações de tantos irmãos. E agradeço a você que mandou mensagem para mim, perguntando o que estava acontecendo, seu apoio, pedindo para poder retomar. Estamos de volta. E conto com a sua oração, porque não é fácil. Precisamos vencer aí, porque o leão está à nossa volta, o inimigo, busca de todas as formas silenciar a voz de Deus. E eu conto com a sua oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.